Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira tão quente, mas é a quentura de verão que está acabando. E vamos começar essa nossa reunião com as palavras que nos colocam em condições de receber aquela ajuda da espiritualidade, modificando dificuldades de saúde que todos nós trazemos, necessidade de reforço nas nossas forças físicas, no nosso equilíbrio emocional, na nossa esperança. Então, essas primeiras palavras nos fazem ir ouvindo e entendendo o que está sendo falado, dito, escrito, vamos esquecendo aqueles outros probleminhas que ficaram lá fora, bem longe de nós. E com isso, ficamos à inteira disposição dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos da espiritualidade, trazendo para cada um de nós o remédio certo, perfeito, para cada uma das nossas mazelas. Então, a palavra agora é da nossa irmã Aleuda. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. O nosso texto de preparo de hoje, Tua Prosperidade, foi retirado do livro Caminho Espírita, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. Ela se compõe das experiências que ajuntaste, de alma transida ante as incompreensões que te cercaram, as horas com as quais saberás esquecer amarguras e ofensas. Forma-se dos conhecimentos nobilitantes que amealhaste pelo estudo perseverante com que te habilitas ao privilégio de minorar as fadigas e o sofrimento dos irmãos que te acompanham à retaguarda, sem luz que os norteie. Ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor, que as provações atravessadas com paciência te acumularam no escrínio da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Eleva-se dos gestos de compaixão que amontoaste à custa das disciplinas a que te submeteste em favor dos que amas, pelas quais adquiriste o tato capaz de arredar a discórdia no nascedouro. Avoluma-se nas migalhas de tempo que sabe extrair das obrigações retamente cumpridas, para que não te falte a oportunidade de trabalhar no amparo aos menos felizes. Tua propriedade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos de fé renovadora com que levantas os tíbios ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca se empobrecer. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita
dos tesouros do coração. Bom estudo para todos nós. Hoje vamos ter uma experiência nova, diferente, porquanto a expositora de hoje nossa irmã Luciana Cristina teve um problema e não pode estar entre nós hoje. Mas vamos continuar o estudo do capítulo 18, agora estudando os itens 13 e 15, porque, afinal de contas, nós estamos no século XXI e, nesse século, nós conseguimos gravar a voz, a figura, nós conseguimos que aquilo que foi feito em outros momentos se perpetue numa fita de gravação. Então, vamos estudar sem a Luciana conosco, mas com um outro conferencista, nosso irmão José Soares, que à noite fez essa palestra e, como ela foi gravada, nós a temos para oferecer a nós, público da tarde. É uma experiência nova que vai demandar de todos nós muito mais atenção, ouvidos atentíssimos, fio de condução do pensamento muito bem amarrado nisso que nós estamos estudando hoje. Ao que tem, se lhe dará. Então, uma boa palestra para todos nós nessa tarde. Aos nossos irmãos e amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, é com muita alegria que a gente se reencontra, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus por esta oportunidade que nos está sendo concedida. Estudamos hoje o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados. E quem são os chamados? Chamados são todos aqueles que já se encontram em condições de entender uma ideia mais avançada. E quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os escolhidos, segundo o pensamento de Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, ele diz que chamados somos todos nós para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático do bem, para o esquecimento das faltas, para o perdão incondicional, para a atividade da confraternização, para o auxílio uns aos outros, para ensinar aos mais ignorantes, enfim, para fazermos um trabalho diferenciado. Então, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Somos escolhidos para um trabalho de iluminação, para fazermos uma tarefa renovadora como espíritos imortais. O capítulo começa Kardec interpretando o Evangelho de Mateus
na parábola do banquete de núpcias, que tem toda uma simbologia que nos mostra a história do cristianismo e esse rei que representa Deus nos convidando para uma festa, para uma confraternização. E no estudo de hoje, nós vamos analisar dar-se-á aquele que tem. E nos evangelhos de Mateus e de Marcos, estamos sendo convidados, melhor dizendo, a analisar sobre essa passagem. E por que Jesus nos fala por parábolas? Porque, segundo o Evangelho de Mateus, a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Eles quem? O povo em geral. Porque o ensinamento ele precisa ser passado gradativamente. A doutrina espírita vem mostrar isso para nós. Existe um estudo sistematizado. Então, Jesus, através da simbologia, ele nos diz que eu vos falo por parábolas para que não vendo, vejam, e para aqueles que não ouçam, possam ouvir e entender. E cumpre-se a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os olhos e não vereis. Porque não basta olhar com os olhos do corpo, nem ouvir com esses ouvidos. A pessoa pode ser, do ponto de vista físico, deficiente mental, visual, deficiente auditivo e ter uma visão, uma compreensão de vida muito mais além. Então, no Evangelho de Marcos, nós encontramos: prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto à medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado. Jesus, num outro momento, ele nos disse: não julgueis para não seres julgados. Nós não temos o direito de julgar ninguém, porque temos também as nossas falhas, as nossas dificuldades, os impedimentos que travam muitas vezes a nossa caminhada. Então, como é que nós vamos querer avaliar as condições do outro se nós não temos, muitas vezes, condições nem de fazermos uma autoanálise tão importante para nós mesmos? O Espiritismo nos convida ao conhecimento de nós mesmos, ao processo de autoevangelização. E muitas vezes nós queremos evangelizar o outro, lançar conceitos de exportação. E essa não é a nossa tarefa. Nós somos evangelizadores e evangelizandos. Somos todos evangelizandos, não apenas a criança que vai para a escola de evangelização infantil. O processo de evangelização vai para aqueles de 0 a 100 anos.
Então, todos estamos englobados nesse processo de se evangelizar. A doutrina espírita oferece as ferramentas e nos esclarece de uma tal forma que a gente possa entender que a responsabilidade está em nossas mãos, que nós somos artífices do nosso próprio destino, que nós responderemos à lei por todas as nossas falhas e seremos congratulados pelos nossos sucessos. Nenhum de nós escapará à lei. E na obra O Consolador, o nosso querido Emmanuel, na questão 259, ele vai nos ajudar a entender este ensinamento de Jesus. Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado. Em primeiro lugar, ele nos chama a atenção para refletir sobre os diversos prismas da linguagem de Jesus em todos os tempos, porque sempre o objetivo foi levar a alma humana à sua ascensão para a sabedoria e o amor. Então, Emmanuel começa assim: antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Dar-se-á aquele que tem, aqueles que trabalham pela sua iluminação íntima, aqueles que valorizam as oportunidades recebidas, aqueles que aproveitam a luta e o aprendizado como fontes de crescimento. Tira-se do que não tem, daqueles que não valorizam essas oportunidades, daqueles que, segundo Emmanuel, lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres. Qual é a função da reencarnação? Não é de nos melhorarmos, não é de crescermos, não é de buscarmos melhores oportunidades. Ela nos é concedida como facilitador. Nós não temos o direito de complicar. Nós não temos o direito de criar processos engendrados, processos de dificuldades, porque nós vamos aumentar essa carga de dificuldades. Então, os descuidados, os preguiçosos, os negligentes, os incautos, os que deixam tudo para amanhã, depois eu faço, amanhã, a outra hora eu vejo, e o tempo está passando. E nós precisamos administrar esse tempo, porque numa das cartas de Paulo, o apóstolo, ele disse: dai conta da tua administração. Qual é a nossa administração? É a nossa vida, na nossa função de filho, de pais, de profissional, de religioso. Vamos falar do espírita, porque nós estamos num centro espírita falando sobre doutrina espírita, então vamos falar da realidade do espírita. Nós somos cidadãos, nós temos uma vida profissional para a nossa sobrevivência, que é também um aprendizado para o espírito. Então nós somos múltiplos, mas a doutrina espírita nos informa que existe algo além do túmulo. Este algo é vida que não se extingue.
Então, se eu não sei aproveitar o meu tempo, se eu tenho dificuldade na administração desse tempo, se eu vivo adiando oportunidades, se eu vivo deixando para depois, eu sou daqueles que me será tirado. Dar-se-á aquele que tem e tira daquele que não tem. Dar-se-á aquele que tem disposição para crescer, disposição para progredir, para auxiliar, para trocar, para estudar, para realizar, para redesenhar um projeto novo. E o preguiçoso, o descuidado, o negligente, o incauto, o que adia as oportunidades, ele está perdendo tempo, ele está deixando de lado oportunidades. Cairemos no muito se pedirá a quem muito recebeu. Recebemos a informação, recebemos as bênçãos de Deus para que nós possamos crescer. Recebemos a alegria de um lar, recebemos a satisfação de uma família, a possibilidade de estudar, de trabalhar, de ver a vida sob um ângulo mais elevado. Recebemos a oportunidade de desenvolver uma fé raciocinada, uma fé que nos contempla com uma resignação, com uma obediência a Deus, não porque nos foi dito, você tem que acreditar, mas porque nos foi colocado como nós vamos acreditar. No século XIX, quando Kardec nos fala sobre a fé, também no capítulo 19, ele diz que a fé cega é coisa do passado. Então, se nós fizermos um contraponto da valorização das oportunidades com o abrir mão do sagrado ensejo de iluminação própria, como é que nós estamos? Como é que essa doutrina espírita, que tem sido tão benevolente conosco, ela está atuando em nós? Nós estamos utilizando a reencarnação como um instrumento de progresso ou nós estamos agravando-lhe, acumulando mais faltas com substituições insensatas no campo das sensações efêmeras? E mais nos será pedido, porque se na hora da avaliação nós formos juntos com outro companheiro que não tem conhecimento, não tem esclarecimento, não tem informação, a cobrança em relação a nós será maior. Da mesma forma que se a gente fizer um concurso para alunos do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, da 2ª fase do ensino médio, alunos de nível universitário, o nível de exigência vai ficando cada vez maior. Um aluno que presta hoje uma prova para o Enem, ele arrasta informações de todas aquelas séries pelas quais ele passou. O espírito também. Em cada estágio, em cada encarnação, ele traz um acúmulo, ele traz uma amálgama de conhecimentos.
E desse pedirá aquele que muito recebeu, diante das amarguras, diante dos momentos dissidentes, como fica o nosso comportamento? E mediante as informações que já chegaram até nós, como é que a gente responde a esse tipo de situação? Porque a gente precisa pensar nisso. No texto do item 15, Allan Kardec nos fala sobre aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança. Vamos entender essa imagem do campo como solo do espírito. Para o cultivo do campo, existem regras, existem condições atmosféricas. É preciso saber administrar o tempo, o uso, o emprego das sementes, as estações do ano, o uso da tecnologia. Tem todo uma expertise que vai trazer um resultado. E como é que essa expertise ela vai nos ajudar no terreno do espírito? Porque nós vamos mexer com emoções, com sentimentos, com situações mal resolvidas, com uma série de momentos em que nós precisamos mudar as condições. No livro Fonte Viva, assinado também por Emmanuel, no item 64, ele diz que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios, que é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo no continente denominado interesse geral. Então, esse terreno, ele muitas das vezes pantanoso, porque nós trazemos uma carga de sentimentos, de dor, de mágoas, de pendências em nós, que no caso do solo seriam as ervas daninhas, seriam os insetos, seriam todos aqueles componentes que o agricultor precisa combater. Os parasitas, as ervas hospedeiras, aquelas que querem viver em simbiose, enfim, é preciso um estudo, uma análise da terra para que esse agricultor possa, ao final de uma safra, apresentar uma boa colheita. O espírito, ao final de uma encarnação, vamos considerar o espírito sendo uma árvore e lembrar daquela passagem de Jesus, da árvore que dá bons frutos. E ao final de uma safra, o que poderá ser colhido de cada um de nós? Se muito será pedido a quem muito recebeu, diante do que eu recebi, como é que eu me trabalhei? Como é
que eu respondi à lei? Será que eu agravei mais esse processo da reencarnação? Ou será que eu diminuí a carga de erros? Será que eu me comprometi ainda mais com as sensações mundanas? Porque eu terei de responder como espírito, eu, você, nós, cada um dos que aqui estamos, responderemos de acordo com as nossas atitudes. Na profissão, na filiação, na paternidade, na maternidade, no exercício da cidadania, até nas horas de lazer, nas relações íntimas, nas relações comerciais, em todas as relações, nós seremos avaliados. E como estará sendo o nosso processo? Nós todos somos semeadores, mas quais são as sementes que nós estamos jogando no solo dos nossos espíritos? Qual é o material que nós estamos oferecendo àqueles que estão à nossa volta? Nós estamos focados no interesse geral ou no culto do eu, da egolatria, da idolatria, do venha a nós o vosso reino e para os outros nada? Olha que dar-se-á aquele que tem e tira-se do que não tem. É preciso uma vigilância, uma autoanálise muito grande. Nós precisamos cair lá na 919 do Livro dos Espíritos para entender a necessidade do autoconhecimento. Se eu não me conhecer, eu não sei como eu vou me trabalhar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer principalmente aquele lado feio que eu ainda tenho, aquele lado desconfortável, desagradável. Porque a gente diz assim, fulano é assim, é assado, é torto, frito, é ensopado, é congelado. Será que a gente não para pensar que os outros também pensam de nós determinados sentimentos que eles evidenciam em nós e que incomodam? Ou será que só o outro me incomoda? Será que eu já atingi um grau de perfeição tão grande que eu não cometo mais falhas? Mas o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Eu sou quem? Um missionário de grande elevação? Ou eu sou ainda um espírito imperfeito que estou lá no 3º grau da escala espírita do Livro dos Espíritos e que preciso me reformular, me reinventar a cada dia, me reorganizar, me restabelecer, me reencontrar, sempre no processo de repetir para que eu possa, fazendo exercícios, tire todas as minhas dúvidas. Quem sou eu neste processo? Como eu estou? Como eu me vejo? E como o outro me vê? Porque as pessoas que não gostam de mim, elas vão me apontar o dedo.
Os amigos vão dizer, não, ele é assim, mas ele é ótimo. Não, esse é o jeito dele. Não, ele é uma pessoa maravilhosa. Meus amigos não têm falhas. A gente não tem o direito de se enganar, nem enganar o outro, por mais que a gente o ame, achando que ele não tem falhas, porque ele tem inúmeras, como eu tenho, você tem, nós temos. Se nós fôssemos conjugar o verbo no presente do indicativo, nós veríamos que todos nós temos falhas. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Todos temos. Agora, como é que eu estou lidando com isso? No item 257 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata das percepções, das sensações e dos sofrimentos dos espíritos, lá no 8º parágrafo, eu estou aqui, como sempre, às voltas com os livros cheios de papéis, Kardec nos diz assim, na 257, dome suas más paixões, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique sua alma através dos bons sentimentos, que faça o bem, que não dê às coisas deste mundo, senão a importância que merecem. Então, embora sob o invólucro corporal, já se encontrará depurado, já se achará desligado da matéria, e quando deixar esse envoltório, não lhe experimentará mais a influência, os sofrimentos físicos que suportou. Nenhuma recordação dolorosa lhes deixam, nenhuma impressão desagradável lhe resta, porque apenas afetaram o corpo e não o espírito. Ele, o espírito, fica feliz por ter se libertado deles, e a paz de sua consciência o libertará de qualquer sofrimento moral. A paz da consciência dar-se-á aquele que tem. Essa paz da consciência, ela é conquista. Muito nos foi dado. As bênçãos de Deus e todos os seus desdobramentos, para que a gente administre, para que a gente monte o processo, para que a gente realize. Jesus foi muito claro, a cada um segundo as suas obras. Ele não disse, eu vim para fazer por vocês. Não, a cada um segundo as suas obras. E Paulo apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, item 6, ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. E Emmanuel nos diz que pensamento é fermentação espiritual. Como é que nós estamos pensando? Se pensamento é fermentação espiritual, no dizer de Emmanuel, se o pensamento é criador, no dizer de Leon Denis, se o pensamento, ele formula, ele cria, ele envolve, ele aprimora, ele desestrutura, ele auxilia, ele atrapalha, ele ajuda, ele emperra. Imagine esse pensamento múltiplo do espírito imperfeito, em fermentação.
como é que nós estamos jogando as sementes desses pensamentos? Como é que nós estamos trabalhando estes pensamentos? Quais são as companhias espirituais que nós estamos atraindo para junto de nós? E aqueles que têm aquele hábito ainda nocivo, descuidado, de achar que tudo é perturbação espiritual, de que tem sempre um espírito envolvendo e que o meu nome tem que ser colocado na mesa de desobsessão para atrair esses espíritos, e vem uma leva esclarecida e amanhã tem outra. Muitas das vezes os próprios espíritos infelizes, sofredores, na mesa mediúnica, eles nos dizem assim: eu vou embora, mas já tem uma outra fila aguardando para entrar. Uma vez eu escutei um espírito dizer assim, um trabalho mediúnico: é que nem ponto final de ônibus, sai um, encosta outro. Ou seja, eu vou sair de lá, porque a proposta aqui é melhor. Ele foi inteligente. No entanto, já tem outra turma esperando para encostar. Encostar significa fazer a ligação. Quem eu estou atraindo? Como é que eu estou interagindo com esses espíritos que eu chamo de obsessores, que muitas das vezes eu sou o obsessor deles? E a gente não parou para pensar nisso. Como é que está a minha relação? Porque se eu ficar só pensando em doença e que o país não tem mais jeito e que nada disso funciona e que é tudo engodo, eu vou atrair para junto de mim aquele espírito sofredor, negativo, ó vida, ó chuva, ó... E vou entrar num clima de desestabilização mental. Mas eu não posso esquecer que muito se pedirá a quem muito recebeu. Eu não posso me comportar como aquele companheiro que chegou hoje à casa espírita. Eu tenho minhas dores? Tenho. Elas são reais? Sim. Físicas, morais, psicológicas. Situações difíceis de resolver, pendências, situações que flagelam a minha alma. Tenho. Eu sou um espírito comum como os outros. Não é o fato de ser médium, divulgador da doutrina espírita, que eu estou isento disso. Mas como é que eu estou equilibrando isso? Quem eu estou chamando para junto de mim? Porque eu chamo Leon Denis, Abel Sebastião de Almeida, Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt, Chico Xavier, mas eu estou numa outra vibe, eu estou numa outra nuvem, eu estou chamando, pronunciando o nome daquele espírito que já conseguiu a sua libertação espiritual, mas eu continuo preso nas correntes do negativismo, da intemperança, da falta de fé, da preguiça, das impossibilidades que muitas das vezes eu crio, elas não são reais, sou eu que crio, porque se eu me colocar capaz, vão me chamar para o trabalho. Ora, eu não quero trabalhar. Vão me dar uma tarefa. Não. Eu quero entrar na casa espírita, tomar passe, beber água benta e estar muito
Tô bom, e botar meu nome lá na caixinha, porque aquela turma lá de casa é perturbada. Ah, você quer vir trabalhar na confecção de enxovais? Ah, não posso, tenho artrose, não posso costurar. Você quer vir participar do grupo de estudos? Ah, eu até que gostaria, muito bonito, mas muito tempo sentado, a minha coluna dói. Você pode colaborar na tarefa da sopa? Ah, não tenho condições, aquele fogão quente, descascar legumes, ficar muito tempo em pé. Não, 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 não. E depois aquele pessoal se junta na casa espírita, é uma fofocada, é uma turma tão mal educada, que eles nem parece que falam do Evangelho de Jesus. Pois é. A gente muitas das vezes cobra do outro sem saber o esforço que o outro faz. E a gente se pronuncia de uma forma cruel, arbitrária. Você não é espírita? O que é que você está fazendo com aqueles ensinamentos? Você está chorando, sua mãe morreu, seu irmão morreu? Não, você é espírita. Você tem que dar o exemplo. Como se espírita não sentisse saudade, espírita não sentisse dor, espírita não tivesse dificuldades. Porque no ambiente da casa espírita, gente que convive ali de perto, nós entendemos o que é dificuldade. Somos nós que levantamos para falar do Evangelho de Jesus com dores, com pendências, com mágoas, com situações não resolvidas, com muitos chamados do Evangelho que a gente ainda não consegue atender. Mas nós estamos lá, semanalmente, estudando para tentar romper essas barreiras. Eu me lembro, há muitas décadas atrás, numa reunião mediúnica, na outra casa em que eu frequentava, antes de ir para o Leão Denis, que o espírito virou-se para a companheira que estava dirigindo e disse: eu estou cheio de ódio. Você sabe perdoar? Ela disse: ah, meu irmão, eu estou aqui há décadas, sempre na mesma hora, no mesmo bate-canal, fazendo um esforço para conseguir resolver essa questão. E o espírito percebeu a sinceridade dela e disse assim: então quer dizer que você também tem dificuldades? Ela disse: muitas, inúmeras. Por isso eu estou aqui. Você também está com uma dificuldade. Você pode ficar conosco, estudar conosco. Você não vai perdoar hoje, agora, mas você pode começar a estudar hoje e melhorar as condições à sua volta. Você pode não conseguir atacar o campo do perdão, mas você pode vencer a negligência. Você pode vencer uma outra dificuldade e ir administrando. Resumo da ópera. O espírito viu a sinceridade, viu que nós não estávamos fazendo um trabalho para perfeitos, nem um Enem para a santidade, que ali estavam espíritos com seus esforços, com suas dores, com suas lágrimas, com suas lutas, buscando uma melhoria interior paulatinamente, que ele entendeu a proposta. Inclusive, foi alertado que ele não tentasse uma mudança brusca, porque ele não iria conseguir nem atingir bons resultados. E nós estamos na casa espírita hoje, no século XXI,
num momento delicadíssimo da história da humanidade, num momento em que a compaixão, que o olhar afetivo, que o entendimento, que o auxílio material, que também é necessário, que o auxílio espiritual, que o ouvido esteja atento, que o ombro possa dar um conforto, que a palavra seja para reabilitar e não para acusar, para jogar no chão, para maltratar. Mas nós temos que manter viva e acesa a chama do Evangelho. Nós não podemos deixar de praticá-lo, de ensiná-lo. E a cobrança é muito maior, porque é nos gestos, é no dia a dia, é no trabalho, na troca, na convivência, que é tão difícil, que nós vamos utilizar todo esse material acumulado ao longo desses anos, colocar na mochila e ir à luta. Aí você chega num consultório médico e alguém está com uma dor moral e você dá uma palavra, não precisa falar de espiritismo. É numa fila bancária, é numa fila do supermercado, é num zap que você recebe, é alguém buscando socorro, pedindo para você fazer uma oração. São os momentos que as casas espíritas se unem para fazer orações. E tudo isso nós só estamos conseguindo fazer porque muito nos foi dado. Nós fomos treinados para essa tarefa. Mas a casa espiritual, ela está convocando o seu trabalhador, o seu servidor, para levantar a bandeira do Cristo, para levar a consolação, o apoio, a roupa, o agasalho, o pão, a moeda, a palavra fraterna, enfim, os recursos da caridade material e da caridade moral que o Evangelho nos convida. Nós estamos terminando, segunda-feira é um dia de estudo do Evangelho na casa de Abel Sebastião de Almeida, às quartas no Leon Denis, e nós estamos dando voz a esse trabalho. E nós estamos fazendo o nosso dever. Nós estamos respondendo presente a esse chamado para que a gente distribua esse muito que nós já recebemos. Nós temos que fazer aquilo que nos cabe, cumprir o nosso papel na obra da criação. Mas ninguém vai calar a nossa voz no sentido de divulgar a nossa tão amada doutrina espírita, que tem sido o nosso meio de consolo e de conforto espiritual. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Todo o meu amor, carinho e respeito por essa grandiosa casa que sempre me acolheu, que sempre me deu oportunidade de trabalho. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Um abraço fraterno a todos os companheiros ceasianos. Graças a Deus.